Boa tarde a todos. Primeiro, deixa eu me apresentar. Sou o pastor Bruno, pastor da Onda Dura São Paulo. Tá por aqui, ó. Sou casado, minha esposa tá aqui. É só procurar a mulher mais bonita. Ela tá ali, ó. Tenho 3 filhos, meus irmãos. Uma árdua tarefa, mas uma bênção também. E eu quero agradecer primeiro ao convite de estar aqui nessa conferência tão importante, falando sobre um tema tão importante para nós, que é sobre unidade. E eu fui incumbido dessa tarefa de ministrar a você sobre um texto muito conhecido por nós, de um livro muito conhecido por nós, que nós ouvimos durante todo esse tempo, que é o texto de Filipenses, a partir do capítulo 2. Então, se você tiver Bíblia, por favor, abra sua Bíblia comigo, em Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 19 até o 30. Mas, antes disso, eu quero trazer alguns textos aos nossos corações, rapidamente. Salmo 51, no versículo 12, o salmista diz o seguinte: restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Essa poderia ser a nossa oração nessa conferência, amém? Restaura-me a alegria da tua salvação. Quantos querem encontrar novamente a alegria da salvação? Que o Senhor restaure em nós. Zacarias 9, no versículo 9, diz o seguinte: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumentinho, cria de jumento. Essa era uma profecia messiânica a respeito do Cristo que viria, do Redentor que surgiria. E essa profecia se cumpriu, meus irmãos, para a alegria de Jerusalém, 400 anos depois. A alegria levou 400 anos para chegar e chegou de jumentinho. Mas sabe qual é um dos segredos da alegria, meus irmãos? A alegria é a arte de resistir à tristeza. Que nós possamos, nessa tarde, aprender a resistir à tristeza, nem que ela demore 400 anos. O apóstolo Paulo entendeu muito bem a respeito da alegria. Filipenses 1, no versículo 21, o apóstolo Paulo diz: pois para mim o viver é, e o morrer é lucro. Alguém que encontrou alegria, tanto na vida, quanto na morte. Porque a alegria não estava presa à circunstância. Ouvimos ontem que a alegria é uma pessoa. Amém? Vida ou morte, ambos nós podemos encontrar a alegria, pois lá está Cristo. Na vida ou na morte. A ênfase do capítulo 1 da carta aos Filipenses é que a alegria é Cristo. Que a nossa vida é Cristo, a supremacia de Cristo, a grandeza de Cristo, que a suficiência da igreja é Cristo, que Cristo é a nossa vida, amém? Cristo é a sua vida, meu irmão? Essa é a ênfase da carta, a partir do capítulo 1. Mas no capítulo 2, quando nós entendemos que a nossa vida é Cristo, sabemos que a nossa vida interfere na vida do outro, amém? Portanto, agora no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre relacionamentos. Então ele estabelece um padrão. Primeiro, Cristo. Segundo, o outro. Terceiro, eu. Paulo estabelece uma lista de prioridades. Primeiro, Cristo. Segundo, eu. Segundo, outro. Terceiro, eu. Primeiro, Cristo. Segundo, outro. Terceiro, eu. Por que Paulo tem que tratar disso? Numa carta que se fala de alegria, Paulo está tratando de desavenças. No capítulo 2, aponta que na igreja em Filipe existiam grandes desavenças. E os motivos das desavenças eram a luta por interesse próprio. Uma disputa por poder dentro da própria igreja. E óbvio que isso acontece na igreja de Filipe, não acontece nos nossos tempos. Isso aqui é assunto para aqueles dias. Mas um dos grandes motivos que rouba a alegria da igreja, a unidade da igreja, é a disputa por interesses, quando nós vivemos para os nossos próprios interesses. Quando nós buscamos o nosso próprio interesse na frente do outro ou na frente de Cristo, isso vai causar na igreja de Cristo
divisão. Por isso Paulo instrui: olhem para Cristo e aprendam também a olhar para o outro. Durante toda essa conferência até aqui, nós ouvimos falar muito sobre o apóstolo Paulo, certo? Provavelmente você aprendeu muito sobre o apóstolo Paulo. Mas agora nós vamos falar um pouco sobre daqueles que Paulo fala. Paulo aponta para Cristo como o nosso maior exemplo. Ele nos chama a ter a mente de Cristo. Mas agora ele fala: olha, talvez Cristo está um pouco distante. É difícil ser como Jesus, mas eu quero dar alguns exemplos humanos para vocês. E aí então ele gasta do versículo 18 até o 30, falando sobre exemplos humanos. Ele gasta um versículo falando sobre si, e os outros 11 ele fala sobre os outros, sobre 2 homens de Deus que serviram a Cristo e serviram a igreja. Esses homens são Timóteo e Epafrodito, exemplos de abnegação, de altruísmo, de humilhação, homens que abriram mão da própria vida por amor a Cristo e aos outros. Que nessa tarde o Senhor também levante novos exemplos, amém? Que o Senhor faça de nós exemplos para a sua igreja. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar juntos, por favor? Senhor Jesus, nessa tarde tão preciosa, onde nós, como povo de Deus, nos reunimos para te adorar, para te conhecer, para aprender do Senhor. Nós não queremos apenas, ó Deus, o entendimento racional, mas o entendimento espiritual, profundo, transformador, revelação da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos transforme. Nós cremos na Tua ação sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja. Cremos, ó Deus, que Tu és o Senhor sobre a onda dura, o Senhor sobre a igreja. Reina sobre nós. Fala aos nossos corações. Ministra a Tua igreja. Nós precisamos da Tua direção e clamamos pela Tua direção. No nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Amém? Você está feliz? Amém. Vamos ler juntos então a partir do versículo 19, por favor. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim, ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Agora presta atenção. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor como um filho junto ao Pai. Ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho confiança no Senhor, de que em breve eu mesmo irei vê-los. Esse é o trecho onde o apóstolo Paulo fala sobre o primeiro exemplo, um homem, um jovem pastor chamado Timóteo. Timóteo, o filho fiel, chamado pelo apóstolo Paulo de filho. É muito provável que o apóstolo Paulo tenha conhecido Timóteo, uma das suas primeiras viagens, na primeira viagem missionária, houve a conversão de Timóteo, e na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, lá estava Timóteo servindo com o apóstolo Paulo, portanto conhecido já em algumas igrejas. Esse mesmo Timóteo foi criado e instruído na palavra, apesar da sua conversão acontecer depois, já havia sido criado na palavra. A palavra de Deus revela isso, que a sua mãe e vó haviam instruído na palavra, o seu pai era grego. Agora, diante disso, meus irmãos, existe algo muito importante nesse homem, que deve ser destacado a nós e aplicado a nós. Primeiro, Timóteo foi um dos grandes responsáveis no auxílio da plantação e pastoreio das igrejas que estavam na mão do apóstolo Paulo. Ele era um homem considerado por apóstolo Paulo como um homem que se preocupava com as coisas de Cristo. Timóteo era um homem especial. Sabe por quê? Na versão Almeida, esse trecho que nós lemos, o versículo 20, diz o seguinte: porque ninguém tenho de igual sentimento. Sabe o que significa, meu irmão? O apóstolo Paulo está se referindo a Timóteo, dizendo o seguinte: Timóteo é como se fosse eu mesmo. É o meu coração
que está sendo transplantado em Timóteo. Ele é uma sombra. A alma de Paulo estava em Timóteo. Quem olhava para Timóteo via a Paulo. Eu não tenho ninguém de igual sentimento como eu tenho Timóteo. Esse homem é especial. Esse homem é um alter ego. Aonde ele está, eu estou. Era assim que o apóstolo Paulo enxergava a Timóteo. Isso, meus irmãos, não quer dizer que Timóteo era igual na aparência, que ele vestia o mesmo uniforme, mas que ele tinha o mesmo propósito, a mesma mente e o mesmo coração. E é assim que se constrói a verdadeira unidade. A verdadeira unidade não é um uniforme. A verdadeira unidade está no mesmo propósito, a causa de Cristo. O que nos une não é a nossa denominação, amém? É a causa de Cristo. Nós temos outras denominações com confissões de fé diferentes da nossa, e não deixamos de ser irmãos, mas estamos na mesma luta pela causa de Cristo, porque é isso que nos une. Que aonde nós estivermos, Cristo esteja, amém? Que aonde você estiver, em qualquer canto desse mundo, ali Cristo esteja, amém, meu irmão? Você pode falar isso para o seu irmão, aproveitar e falar, aonde você estiver, que Cristo esteja. Aleluia. Não precisa não. Segundo ponto, Timóteo era conhecido por cuidar dos interesses dos outros. A parte B do mesmo versículo, do versículo 20, diz o seguinte: eu não conheço ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Não havia segundas intenções em Timóteo. Ele não estava preocupado com quanto ganharia, se teria aplausos ou não, se teria reconhecimento ou não, quais seriam os benefícios, se ele teria plano de saúde ou não, se ele teria visibilidade ou não, se existiria alguma vaidade, se ele ganharia seguidores ou não. Isso não importava para Timóteo, porque o que importava para ele era a causa de Cristo, era a igreja que ele pastoreava. Vocês conhecem Timóteo, vocês conhecem, vocês sabem que aonde ele está, eu estou, Cristo está. Nós temos o mesmo espírito, a mesma mente, o mesmo coração, nós estamos unidos. Não havia segundas intenções, a motivação de Timóteo era genuína. Deixa eu perguntar uma coisa para você: a sua motivação é genuína? É a mesma do início? O seu amor pela igreja é a mesma do início? Porque uma grande verdade, meus irmãos, é que não existe unidade onde existe vaidade. Amém? Não existe unidade onde existe vaidade. Não existe. Você se importa com a sua igreja, meu irmão? Não se você se importa com o que ela oferece para você, mas você se importa ao ponto de se doar para entregar a sua igreja? Você se importa realmente com a sua igreja? Você se importa realmente com os seus irmãos? Você se importa com o bem-estar dos seus irmãos? Será que a sua igreja, o lugar que você frequenta, a sua casa, a sua família na fé, é realmente importante para você? Você está preocupado com eles? Ou você está mais preocupado se eles se preocupam com você ou não? Qual é a sua preocupação? Deixa eu dizer uma coisa para você: e se ninguém fizer o mesmo para você? E se tudo que você faz para a igreja, ninguém retribuir mais para você? E se ninguém nem perceber o que você está fazendo? Será que você vai continuar na mesma intensidade? E se o pastor não vê, será que você vai continuar se doando, se entregando pela causa de Cristo? Mas eu já estou há tanto tempo, e será que se durar mais 10, 15 anos, e nada daquilo que você imagina acontecer, você permanece fiel à causa de Cristo? Qual é a sua motivação? Porque Timóteo se importava sinceramente com o bem-estar da igreja. Meus irmãos, já parou para pensar por que nós nos ferimos tanto? Por que tantas divisões? Por que na maior parte das cartas paulinas ele gasta mais tempo tratando de desavenças do que do avanço da igreja? O apóstolo Paulo, no seu maior tempo, teve que tratar das desavenças internas.
do que falar sobre a potência da igreja, do seu chamado para fora, do avanço da obra de Deus. Por que isso acontece? Por que tanto hate na internet? Por que tanto comentário maldoso? Por que isso tudo acontece? Por um único motivo, a qual esse texto nos revela: porque nós estamos mais preocupados com os nossos próprios interesses do que dos outros. Como isso trata algo profundo dentro de nós, meus irmãos? Que a nossa preocupação também seja a preocupação de Timóteo, uma preocupação com o bem-estar do outro, amém? Aprenda a se preocupar verdadeiramente com os seus irmãos, com a sua casa, com a sua família, com a sua igreja. Aprenda, isso faz parte daquele que deseja imitar a Jesus. Isso preserva a unidade, amém? Um exemplo bíblico de alguém que entendeu isso, de alguém que recebeu a mente de Cristo, um exemplo de serviço ao outro, é um homem muito conhecido por nós, um homem chamado Jacó. Já ouviu falar sobre Jacó? Jacó significa trapaceiro, enganador. Desde o ventre da mãe ele já estava fazendo trapaça, tentando enganar o irmão desde sempre, com pratos de lentilha, tentando roubar a bênção da primogenitura, de alguma maneira tentando ganhar lucro em cima do outro. A perda do outro era uma oportunidade de ganho. Essa era a mente de Jacó, conhecido como enganador, até que então ele tem um encontro verdadeiro com Deus, onde ele é transformado, ele é tocado por Deus, e nunca mais aquele homem foi o mesmo. E sabe o que acontece no capítulo 33, no versículo 13? A palavra de Deus fala sobre o novo coração de Jacó, e diz o seguinte: Jacó, porém, respondeu: como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas, e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Esse homem, que era conhecido como tirar vantagem de todos, agora estava preocupado com as crianças e os animais. Ele que estava num caminho, ele que estava seguindo, falou: nós temos que ir mais devagar. Se nós continuarmos nesse ritmo, as crianças não vão aguentar, os nossos animais não vão aguentar. Se ele tivesse com a mente de antes, o coração de antes, sabe o que teria acontecido? Que se dane essas crianças, que se dane esses animais. Eu preciso ir, eu vou estar perdendo se eu ir mais devagar. Eu não fui chamado para ir devagar, eu fui chamado para ir rápido. Eu preciso correr. E agora o Senhor me fala: não, as crianças são importantes, os animais são importantes. Ele aprendeu a se preocupar com o outro, com o encontro verdadeiro com Deus. E é isso que acontece conosco. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com Deus, nós passamos a nos importar com a causa de Cristo e com a causa do outro. Pare de pensar em você. Amém? Quantos estão comigo ainda? Quantos ainda estão felizes? Meu irmão, aproveita, também fala isso para o seu irmão: para de pensar em você. Se você está com raiva dele, fala com mais intensidade. A igreja, meu irmão, a igreja se constrói no plural e não no singular. Se eu pudesse dar uma direção para nós, é que nós precisamos arrumar a nossa passada. Nós precisamos aprender a arrumar a passada. Nós não estamos numa corrida de 100 metros, a igreja vive uma corrida de revezamento. Existe um bastão que é passado de geração em geração. Nós precisamos acertar o passo, meus irmãos. Isso de forma universal, de forma global e de forma local. Aprendemos a arrumar o passo, a passada. Talvez nós estamos correndo numa intensidade, numa velocidade, e de repente nos encontramos com pessoas que estão correndo um pouco mais devagar. Talvez seja o momento de eu e você começarmos a correr um pouco mais devagar, para que possamos estar do lado daqueles que estão caminhando um pouco mais devagar. Talvez nós teremos que acelerar o passo. Talvez existe um bastão sendo passado para nós, para a nossa geração. Ontem tivemos aqui homens como Hernandes Dias Lopes, que entende a necessidade de passar o bastão. E nós como geração estamos sedentos para tomar esse bastão, porque nós temos vigor, disposição, tempo. É tudo que a gente quer, é pegar esse bastão e sair correndo.
mas talvez nós precisamos arrumar a passada, porque não importa o que nós queremos, importa o que Cristo quer. Você está entendendo? Aprenda a arrumar a sua passada na sua igreja local. Para onde a sua igreja está indo? Porque o que importa não é o nosso interesse, mas o interesse do todo, o interesse dos outros. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como você tem cuidado dos outros? Como você tem cuidado? Você tem sido bênção na vida dos outros? Ou você tem procurado ser abençoado? Você tem buscado cuidar? Você tem procurado as pessoas? Você tem procurado arrumar sua passada? Porque a pergunta correta a se fazer não é o que os outros podem fazer para você, não é se eles estão preocupados com você, não é se vão te ligar no teu aniversário, mas é se você tem feito essas coisas. Porque os interesses que importam são os interesses de Cristo e os dos outros. Depois vem o meu. Os interesses de Cristo, dos outros, depois o meu. Timóteo é conhecido, é um homem a ser um exemplo, a ser seguido, porque ele também cuida dos interesses de Cristo. Versículo 21 diz o seguinte: todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Jesus Cristo. Meu Deus, o apóstolo Paulo faz uma denúncia velada. Ele não diz quem é, mas ele fala todos os outros. E obviamente ele estava se referindo à igreja em Roma. Ele estava preso em Roma e falou: olha, ninguém veio aqui. Todo mundo aproveitou essa chance que eu estou preso para fazer o que quer. Ao ponto que uma igreja lá em Filipe, 1080 quilômetros de distância, tem que enviar um homem para me auxiliar, porque ninguém fez isso aqui. Todos os outros se preocupam com o próprio interesse, mas ele não. Ele se preocupa com os interesses de Cristo. Isso é uma coisa para você, meu irmão. A unidade custa tudo. Sabe quanto custa a nossa unidade, a unidade da igreja? Custa tudo, literalmente tudo. Meus irmãos, uma coisa é fato: ou nós viveremos Filipenses 1:21, ou nós viveremos Filipenses 2:21. Ou para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro, ou viveremos em busca dos nossos próprios interesses. Não há meio termo. Ou vai nos custar tudo, ou não vai nos custar nada. Ou viver é Cristo, ou viver sou eu. Ou a minha vida é cristocêntrica, ou ela é egocêntrica. Não há como ser meio termo. Não há como ser de qualquer jeito. Ou a unidade vai custar tudo de você, ou não vai custar literalmente nada. Mas ela nunca vai ser mediana. Você está entendendo isso? A unidade vai nos custar e nos custa tudo. Quantas vezes, meus irmãos, eu e você, nós somos tentados a colocar o nosso interesse em primeiro lugar, os nossos desejos, os nossos alvos, os nossos planos, as nossas viagens. Quantas vezes essas coisas vão tentar nos roubar, e por muitas vezes elas nos roubam. Porque por muitas vezes, meus irmãos, e na maioria das vezes, para servirmos a Cristo, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa. A maioria dos teus planos, talvez você vai ter que abrir mão. A maioria dos teus sonhos, do teu planejamento, talvez você vai ter que abrir mão. Tudo aquilo que você tinha planejado, da sua vida perfeita, talvez você vai falar: não tem nada disso, vai ser tudo diferente. Deus não escreve certo por linhas tortas, meus irmãos. Deus escreve certo por linha reta, a gente que entorta tudo. Mas Deus sempre vai dar um jeito de nos colocar no eixo. E na maioria das vezes Ele vai destruir os nossos sonhos, para que os sonhos dEle aconteçam. Amém? Meu irmão, Timóteo também é conhecido como um homem disposto a servir. Versículo 22, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor como um filho junto ao Pai. Ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui, e tenho confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu servi o Evangelho não por meio de Timóteo,
mas com Timóteo. A caminhada não era com Paulo, mas era ao lado de Paulo. Não era para Paulo, mas era com Paulo. E isso faz toda a diferença para nós. Quando nós ouvimos falar sobre pai e filho, não está falando sobre um paternalismo doentio, mas sobre uma postura de submissão. Eu sei que Deus derramou, revelou ao apóstolo Paulo, e eu estou submisso à vontade de Deus por meio de Paulo. Esse relacionamento é fundamental para que a unidade prevaleça. Paulo não se coloca acima de Timóteo, mas ele se coloca ao lado, assim como um pai não está acima do filho, mas está ao lado, a responsabilidade de cuidar do filho, de instruir o filho. Assim Paulo se enxergava ao lado de Timóteo. Eu tenho alguém do meu lado, e é assim que nós precisamos caminhar. Nós não estamos sobre alguém, nós estamos ao lado. Nós pastores não estamos sobre as ovelhas, estamos ao lado. Os líderes da igreja não estão sobre os liderados, estão ao lado dos liderados. E como isso faz toda a diferença? O relacionamento da igreja, o único relacionamento vertical que nós temos é com o Senhor, o resto é horizontal. Esse é um relacionamento crucificado, com Cristo e com os irmãos. Assim se caminha a igreja de unidade, quando nós colocamos os nossos irmãos não abaixo de nós, mas ao nosso lado. Amém? Pastor, mas é aquele irmão que entrou hoje, se converteu hoje, o que a gente faz? A mesma coisa, coloca ele do seu lado. Amém? E agora, um segundo exemplo. Um segundo homem de Deus. O primeiro foi Timóteo. E agora o segundo exemplo é Epafrodito. Na Bíblia toda, meus irmãos, sabe quantos versículos nós encontramos sobre Epafrodito? 7. Somente 7 versículos. Não se sabe mais nada sobre esse homem. Mas 7 versículos foram suficientes para revelar o coração desse homem de Deus, desse servo de Deus, chamado Epafrodito. Ele foi um homem que viveu para Cristo e também para os outros. Epafrodito era um homem pronto a servir, mesmo com riscos. Continua o texto comigo no versículo 25. O apóstolo Paulo agora se referindo a Epafrodito. Enquanto estou preso, esse é o enquanto isso. Enquanto estou preso, enquanto estou no cárcere, enquanto estou preso em Roma, esperando a minha condenação, enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Se enviar de volta é porque ele já havia chegado. Esse homem era da igreja de Filipe. A igreja de Filipe decidiu enviá-lo para auxiliar Paulo na prisão. E agora ele deveria voltar. Vamos continuar. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas. Fala comigo, irmão, colaborador e companheiro de lutas. Que também foi mensageiro de vocês para me ajudar em minha necessidade. Epafrodito significa amável, agradável. Era um homem agradável, conhecido pela sua amabilidade. Ele era o portador das ofertas dos filipenses. A igreja de Filipe tinha um bom e ótimo relacionamento com o apóstolo Paulo. E vendo as suas dores, decide enviar uma oferta de auxílio para o apóstolo Paulo. E então eles falam, quem vai levar? Epafrodito. Ele é o cara para levar. 1080 quilômetros. Eu é que não vou, manda Epafrodito. E lá foi Epafrodito. Não sei se você sabe, mas não tinha carro nem avião naquela época. Ou seja, a caminhada foi longa, meus irmãos, de mais ou menos 6 semanas, 1 mês e meio de jornada. Esse homem carregando a oferta, levando para um condenado. Ele caminhou 1080 quilômetros, de Joinville a Belo Horizonte, a pé. Foi o que Epafrodito caminhou. Meus irmãos, é muita coisa. Mas não somente isso. Além de levar as ofertas dos irmãos de Filipe, ele também levou a carta do apóstolo Paulo para Filipe. Ou seja, foi um caminho de ida e de volta. Então foram 2.160 quilômetros. Não bastava ir até Belo Horizonte, tinha que voltar para Joinville. E você vai perceber que a história fica pior daqui para frente, mas a gente vai chegar lá.
onde a história fica pior. Sabe o que significa, meus irmãos? Que ele não somente levou uma oferta, Epafrodito era a oferta. Nós não vamos mandar qualquer um. Não é qualquer um que vai caminhar 1080 quilômetros. Tem que ser um homem de Deus, que vai conseguir ir lá, levar uma oferta para o homem condenado. Tem que ser Epafrodito. Tem que ser ele. Ele era a oferta. Isso fala muito a nosso respeito, meus irmãos. O quanto você está disposto a entregar é o quanto você ama Jesus. Você quer saber o quanto você ama Jesus? É só olhar para o quanto você entrega. Quando nós falamos entrega, é tudo, literalmente tudo. Ah, pastor, mas não é só dinheiro. Não, não é só, mas também é o seu tempo. Quanto do que você é, quanto do que você tem pertence a Cristo. Você não foi chamado somente para levar uma oferta, apesar de levar. Você foi chamado para ser a oferta de Cristo. Você foi chamado para ser uma oferta de Cristo na sua cidade. Você foi chamado para ser uma oferta de Cristo na sua igreja. Você foi chamado a não somente entregar algo, mas a se entregar pela causa de Cristo. Seja uma oferta de Jesus na vida dos seus irmãos. Amém? Seja uma oferta. Epafrodito foi chamado pelo apóstolo Paulo de irmão, de colaborador, de cooperador e também de companheiro de lutas. É basicamente um tripé que sustenta a unidade, o equilíbrio que sustenta a verdadeira unidade: um irmão, um colaborador e um companheiro de lutas. Afeto, trabalho e risco. A vida cristã, a unidade da igreja não se sustenta somente de afeto, de comunhão. A comunhão é fundamental, e como é bom estar aqui. Nós, os pastores, a gente fala sobre isso. Como é bom estar aqui, a gente podia só ficar aqui, só nem pregar, nem ter mais nada, era só ficar a gente aqui conversar, ver os irmãos que estão em outra cidade, estar junto, rever. Como é bom, mas não é suficiente, senão nós viraríamos um clube. É melhor fechar as portas, não precisa mais de porta, ninguém sai, ninguém entra, ficamos só nós aqui. Portanto, a unidade não é somente comunhão, é necessário o labor, o trabalho. Não fomos chamados somente para a comunhão, mas para o trabalho, para o labor, para a mão na massa, amém? O afeto é importante, mas ele não é tudo, ele é um dos pilares. Você foi chamado também ao trabalho, à pregação do evangelho, ao serviço na sua igreja local. Você foi chamado para isso também. Mas nós não queremos viver um ativismo religioso. Por isso o afeto, a comunhão é tão importante. E além disso também existe o risco. A Lari falou sobre isso ontem. Quanto mais a onda dura aqui em Joinville era perseguida, mais ela crescia. Como viver por Jesus, pagar o preço de ser um verdadeiro cristão, como isso nos mantém unidos. Parece que a gente precisa apanhar para se unir, não é? Quando a tua igreja é perseguida, quando falam mal da tua igreja, é aí que você gosta, crente é assim, né? Aí, estou falando mal da minha igreja, glória a Deus. Eu estou sentindo falta, ninguém fala mais mal da gente, não é? Risco, a alegria, o afeto, a cooperação e o risco, o irmão, o colaborador e o companheiro de lutas. Meus irmãos, nós precisamos aprender algo. Nós somos chamados não somente para sermos irmãos ou colaboradores, mas também companheiro de lutas. A vida cristã não é um spa. Se eu seguir Jesus vão acabar meus problemas. Não, vão começar outros. A vida cristã é um campo de batalha, essa é a verdade. Não espere moleza, não espere que vai ser tudo fácil, porque não vai, nunca foi e não vai ser agora. Amém? A vida cristã é um campo de batalhas. Versículo 26. Ele deseja muito vê-los e está angustiado, porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza atrás da outra. Epafrodito era um servo de Deus,
que se importava com a causa de Cristo, que se importava com seus irmãos, com a igreja, mas ele não era um super-herói. Epafrodito não era um super-herói. Mesmo fazendo a obra de Deus, mesmo no centro da vontade de Deus, esse homem estava doente fisicamente e emocionalmente. Ele estava doente e angustiado. Lembra o percurso? 1.080 quilômetros. Portanto, se eles sabiam que Epafrodito estava doente, é porque alguém já tinha ido e voltado. Então essa doença, ele estava doente há mais de 3 meses no mínimo. Não era qualquer doença, não foi uma gripe. Foi uma doença que quase o levou à morte. Foram mais de 3 meses na cama. Aquele homem que havia sido enviado para servir, para auxiliar Paulo na sua prisão, agora estava doente. E essa angústia que recaiu sobre Epafrodito foi porque, sabendo que foi enviado para servir como auxílio, agora já não era mais. Os meus irmãos estão sozinhos. Ele estava abalado emocionalmente. O seu quadro era um quadro depressivo. Ele adoeceu na alma. A palavra angustiada é a mesma palavra usada para Jesus em Mateus, quando ele está no Getsemane, lá quando ele chora, quando ele sua. É a mesma angústia, é a dor na alma. É a dor na alma. Era assim que Epafrodito estava se sentindo, angustiado. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, no centro da vontade de Deus, também pode ficar doente e deprimido. A luta pela unidade pode literalmente custar a própria vida. Meus irmãos, os pastores entendem isso, nós pastores entendemos, plantadores de igreja, a angústia que nós sentimos por irmãos que abandonaram a fé, que nós nunca mais vamos ver, que quando olhamos a vida novamente estão perdidos, falam, eu caminhei com esse cara. E nós carregamos as dores de pessoas que nós acreditávamos tanto, que investimos tanto longe do Senhor, a dor na alma. Você já passou por isso também, meu irmão? Já teve amigos que você perdeu na caminhada com Jesus? Quem já teve? Isso não é uma dor física somente, né? Mas é uma dor na alma. E isso faz parte. Porque é muito importante lembrar que nem Epafrodito e nem Paulo eram super-heróis. Paulo fala para que Deus não me desse tristeza sobre tristeza. A tristeza de eu ser condenado e morto, ou a tristeza de ver o meu irmão morto. Eu não quero nada disso. A nossa fé no Senhor Jesus, no seu poder, na sua soberania, na sua eterna graça, não nos faz menos humanos. Amém? Não esqueça as histórias dos outros. Muitas vezes não é falta de fé. Muitas vezes não é. É só uma dor na alma. Amém? Que possamos importar com a dor dos outros, porque a unidade vai nos custar a própria vida. Pela graça de Deus, pela sua misericórdia, Epafrodito foi curado. Pela misericórdia de Deus. E aí então, nesse último trecho, o apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo 28, nós vamos ler até o versículo 30. Por isso, eu estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo, e eu não ficarei tão preocupado com vocês. Olha o coração do apóstolo Paulo. Recebam-no com grande alegria no Senhor, e dê-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo, e esteve a ponto de morrer, enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. Forte, né? O apóstolo Paulo fala que a igreja deveria honrar aqueles que merecem ser honrados. A igreja, meus irmãos, não deve honrar aquele que é rico, aquele que é inteligente, ou aquele que é bonito, que ia ser bem difícil, aquele que é famoso. Mas a igreja deveria honrar homens que estavam dispostos a sair da sua cidade, a enfrentar uma viagem perigosa, a associar-se com um homem condenado à morte,
aqueles que enfrentam uma doença mortal, mas que em tudo permanecem fiel a Deus e aos irmãos. Esses são os homens, esses são os exemplos que a igreja deve exaltar. Muito bom se você tem muito dinheiro, muito bom, glória a Deus, que a igreja seja abençoada pela sua vida. Mas aqueles que merecem honra não são esses. Muito bom se você é famoso, se você usa a sua influência para a glória de Deus, muito bom, mas a igreja não honra esses. Muito legal se você é inteligente, isso edifica a igreja, muito bom, mas não são esses que a igreja deve honrar. A igreja deve honrar aqueles que entregaram a própria vida pela causa de Cristo. Eu conheço alguns desses homens. Eu conheço homens que saíram da sua própria cidade, que abriram mão de vidas melhores em prol da obra de Cristo. Conheço alguns que estão aqui, ó. Os meus olhos viram. Cresci com esses homens, cresci por dentro, né? Para fora não, né, Chico? Tem aqui os plantadores de igreja, pastores estão aqui. Fiquem de pé, por favor. Fiquem de pé, pode ficar de pé. Pastores também, por favor. Amém. Ainda bem que não precisa honrar um homem bonito, hein, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje não nos faltam homens ricos, não nos faltam homens inteligentes, falta homem bonito. Mas sabe o que nos falta? Nos faltam pastores. Nos faltam homens, mulheres que possam dizer de peito aberto assim: não importa para onde eu vou, se Deus está me chamando, eu vou. Quanto isso vai me custar? Não importa, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Hoje nos faltam plantadores, sabia? Não nos faltam lugares para estar, nos faltam plantadores. Nos faltam homens que estejam dispostos a dizer: pastor, não importa para onde é, mas se é por Cristo, eu vou. Se é pela obra de Cristo, se é pela causa de Cristo, se é pela igreja, eu vou. Ou nos faltam homens que digam: eu estou indo, e para onde eu vou, a onda dura está indo. Esses homens que devem ser honrados. E o apóstolo Paulo, ele usa uma palavra muito profunda para Epafrodito, quando ele diz que ele arriscou tudo. Essa palavra arriscar, na sua tradução literal, é a palavra usada para jogo de azar, para aposta. É como se fosse um all-in. Ele apostou tudo. Ele apostou tudo, ele não tinha mais ficha. Ele não tinha mais nada, ele apostou tudo. Ele apostou tudo que tinha, ele apostou tudo que ele era na causa de Cristo. Se aquilo desse errado, deu tudo errado, porque tudo que ele tinha, tudo que ele era, estava aos pés da cruz. Epafrodito apostou a vida na causa de Cristo. Epafrodito não tinha outra chance, meus irmãos. Ele não tinha um plano B. O verdadeiro cristão não tem plano B, só existe o plano A. E se der errado, deu errado. Somente o plano A. Não existe outra oportunidade, não existe outra chance, não existe outra vida. Ou Cristo é tudo, ou Cristo é nada. É por isso, meus irmãos, que a unidade custa tudo. Epafrodito é a prova viva que a humildade preserva a unidade. Só através de homens, de mulheres com esse coração, com o coração de Timóteo, com o coração de Epafrodito, que nós encontraremos uma igreja una, uma igreja que vive em unidade, pessoas que abriram mão dos próprios interesses. Eu não estou preocupado se a confissão de fé é a mesma, se é arminiano, se é calvinista, se é do fulano X, se é de tal. Eu estou preocupado com a causa de Cristo. Eu não estou preocupado para onde eu vou, eu não estou preocupado com quanto precisa ser feito, eu estou preocupado em fazer, porque a unidade
custa tudo. Eu não estou preocupado comigo, eu estou preocupado com os meus irmãos, eu estou preocupado para que a obra de Deus não pare. Epafrodito e Timóteo não colocaram tudo a perder. Eles não colocaram tudo a perder. Eles apenas sabiam que o viver era Cristo e o morrer era lucro. Perder, nesse contexto, era pensar mais em si e nos próprios interesses do que nos interesses de Cristo. Diante disso tudo, meus irmãos, nós temos que olhar para nós e nos perguntarmos: aonde estão os Timóteos? Aonde estão os Epafroditos? Aonde estão os mensageiros? Aonde estão aqueles que querem ser enviados? Aonde estão os novos plantadores de igreja? Onde estão os pastores? Onde estão os evangelistas? Aonde estão? Meu irmão, não enterre o chamado que Deus te deu. Não foi alguém, não foi um pastor, foi Deus quem te chamou. Não existe nada mais precioso do que isso, do que o chamado que Deus te deu. Não enterre. Existem muitas coisas boas desse mundo, mas nada se compara com aquilo que é eterno. Nada se compara com o chamado que Deus nos deu. Não tape os ouvidos para a voz que te chamou. Amém? Muitos de nós temos tapado os ouvidos. Muitos de nós fingimos não ouvir. Talvez seja o momento de você despertar, meu irmão, e aprender a ouvir de uma vez a voz que tanto te chama. Sabe quando a igreja perdeu a unidade? Quando ela decidiu buscar os seus próprios interesses. Filipos foi uma igreja que enviou dinheiro e um auxiliar para sustentar o apóstolo Paulo na prisão. Mas essa não era uma igreja, meus irmãos, que tinha grandes recursos. Não era e nunca foi. Mas era uma igreja que tinha um grande propósito. E para que nós levantemos grandes recursos, não é necessário muito dinheiro, é necessário muito propósito. E talvez essa é uma lição preciosa que nós aprendemos e devemos aprender. Nós precisamos de um grande propósito, e isso vai nos ajudar a levantarmos recursos. Com uma economia tão fragilizada quanto a nossa, tão delicada, com a gasolina que subiu, hoje foi aprovado mais um aumento da gasolina. Uma economia tão fragilizada quanto a nossa, sabe qual é o melhor lugar para você investir? No reino de Deus. Porque essa moeda, meu irmão, não desvaloriza. Essa moeda é eterna. Você só ganha. Aprenda a investir no reino de Deus. O melhor lugar para você investir é o reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso é muito sério, sobre entregar a vida. Quem não está disposto, meu irmão, a abrir a carteira para a igreja, foi porque nunca abriu o coração para Jesus. E essa é uma lição que nós precisamos aprender. Isso não somente ao dinheiro, mas a todas as coisas, inclusive o dinheiro. Quantos querem, quantos sonham com uma onda dura no Japão? Quantos sonham com isso? Então, meu irmão, espero que Deus não só toque o teu coração, mas o teu bolso também. Isso faz parte da causa de Cristo. Amém? Que tenhamos uma cultura, meus irmãos, de generosidade, porque aprendemos que a nossa prioridade é Cristo, o outro, depois a nós. Quando, meus irmãos, eu recebi a notícia de que eu iria pastorear a Onda Dura em São Paulo, foi de certa maneira uma surpresa, porque eu era pastor da Onda Dura Itajaí durante alguns anos, e naquele período a Onda Dura Itajaí estava se estabilizando, se consolidando como igreja. Estávamos levantando o pastor auxiliar, o pastor Felipe está aqui, uma bênção hoje para a Onda Dura Itajaí, um grande pastor. E eu estava flex, relaxado. Era aquele tempo, poxa, corri pra caramba, 7 anos, legal. De repente, dou de cara com uma igreja rasgada ao meio, aos pedaços, tendo que juntar os cacos para ver se sobrava alguma coisa. E na minha cabeça eu pensava, meu Deus, tudo de novo. Estava saindo do meu conforto para entrar num baita confronto, essa era a verdade.
Estava deixando para trás a igreja que eu plantei, a minha família, amigos, irmãos, 7 anos de história, meus pais que moravam em Itajaí. No tempo em que eu descobri que eu iria para São Paulo, meu pai descobriu um câncer, então eu estava deixando meu pai com câncer. A minha esposa estava grávida da Maria, e eu ia para São Paulo. Tem uma filha em São Paulo, onde? Não sei, não conheço nada, não sei nada. Porque Deus sempre dá um jeito de nos colocar no eixo de novo. Deus sempre dá um jeito. E eu lembro, no dia onde nós estávamos lá no Teatro Novo, na Vila Mariana, o pastor Lipão estava pregando, eu estava na coxia, atrás do palco, e eu comecei a chorar compulsivamente. Parecia um bebê. Meus irmãos, eu não sou assim para chorar. Sou, ali, estou muito emocionado, mas eu estou aqui. E eu não conseguia controlar. E eu lembro, não ouvir a voz de Deus, mas de discernir isso no coração, de que aquele povo eram como ovelhas sem pastor. E aí eu sabia que Deus estava me chamando e que eu não tinha o que fazer mais. Então quando eu recebi o convite do Lipão, eu falei: Lipão, amém, Deus já falou comigo, está tudo certo. E nisso, meus irmãos, eu comuniquei a minha esposa, falei: e aí? E a certeza do nosso coração é que nós não sabíamos como iria ser, mas nós sabíamos quem estava nos enviando. E a obra é dele. A obra é dele, a causa é dele. Não foi por causa de mim. Não havia nenhum lucro, não havia nenhum benefício. Mas havia a glória de Cristo. Havia o consolo dos irmãos. Havia uma cidade para ser alcançada. Depois veio a gente. E Deus nos guardou até aqui, meus irmãos. E como tem sido uma bênção até aqui nessa jornada, pastoreando, servindo ao Senhor, eu e minha casa servindo ao Senhor, não há preço que pague. Não há preço que pague. Mesmo que nos custe a vida, meus irmãos, vale a pena servir a Deus. Sabe por quê? Viver exige esforço. Se for para sofrer, se for para se esforçar, que seja por causa de Cristo. Amém? Meus irmãos, que o Senhor nos restaure a coragem, amém? Que o Senhor nos restaure a ousadia de apostar tudo na causa de Cristo. Que o Senhor restaure a alegria em servir a Deus, amém? Que o Senhor restaure a sua alegria, que o outro venha antes de nós. Que nós possamos juntos aprender a preservar a unidade. Que nós possamos apostar tudo na causa de Cristo. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você. Tamo junto. Valeu. E aí, meu amigo, tudo bom? Você foi abençoado com essa pregação? Espero que sim. Nós vivemos dias inesquecíveis de Conferência Onda Dura 2022. E essa é uma das várias mensagens que está ao seu dispor para abençoar e edificar a sua vida. Porém, eu quero te fazer um convite muito especial. Nós estamos a todo vapor preparando a nossa próxima conferência. E você não pode perder essa oportunidade de viver uma imersão de 3 dias intensos na presença de Deus. Eu creio que a tua vida vai ser completamente transformada ao viver essa experiência conosco. Eu quero te fazer esse convite muito especial. Na descrição desse vídeo existe um link para você poder garantir o seu passaporte e dessa forma presenciar junto conosco a manifestação da presença de Deus no nosso meio. Deus te abençoe, até a próxima.